E aí, gente, tudo bem? Começando mais um episódio do Nutri 360. Aqui quem fala é a Pamela. Hoje vamos discutir um pouquinho sobre alguns alimentos que melhoram a glicemia e qual a relevância de pensarmos sobre o assunto. Para isso, contamos com a presença da nossa Nutri convidada Mayara Correia. Ela é nutricionista pela Faculdade de Saúde Pública da USP, tem mestrado em diabetes pelo Einstein e está fazendo doutorado também na USP em alimentos funcionais. Bem-vinda, Mayara! Olá, obrigada. Espero contribuir para o assunto e para o podcast. Olha, eu vou te dizer que eu tô bem empolgada porque é um assunto que eu gosto muito. Ai, que bom! Essa empolgação é ótima, porque aí a gente já pode começar. E a minha primeira questão é se as pessoas sabem exatamente o que é essa tal de glicemia. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Claro, vamos lá. Ela sempre aparece nos exames de sangue, né? E nada mais é do que a quantidade de glicose no sangue. Sendo que a glicose é a menor molécula que resulta da quebra dos diferentes açúcares que comemos. Tá, Mayara, mas por que a glicemia é importante? Bom, como ela representa a glicose no nosso sangue, ela está relacionada com a distribuição dessa molécula, que é fonte de energia, tanto para as nossas células quanto para os nossos tecidos, né? Entendi. Mas eu já ouvi sobre glicemia de jejum e pós-prandial. O que isso significa exatamente? Elas têm valores diferentes? Ah, sim, muito bem lembrado. A glicemia deve ser acompanhada com exames durante alguns momentos do dia, como em jejum, feito após 8 horas ou mais sem se alimentar, onde ela é considerada normal quando estiver com os valores entre 70 e 99 miligramas por decilitro. E também após 2 horas das refeições, chamada de glicemia pós-prandial, que está ok se estiver com valores até 140 miligramas por decilitro. Esse tempo de 2 horas permite que a gente enxergue se toda a glicose consumida naquela refeição foi transportada certinho para as células. E tem como comparar esses valores? Tem sim. A curva glicêmica, que é um outro exame, né, ela faz isso, avaliando as amostras coletadas em jejum e 2 horas após a ingestão de glicose, né, que é um preparado de glicose, comparando a glicose em jejum e pós-prandial, para entender como o corpo reage a essa sobrecarga da molécula, né, que é estimulada por este preparado de glicose ali no laboratório mesmo. Entendi. E todo mundo deve fazer sempre esses exames? Olha, a curva glicêmica é um exame para quando há alguma alteração no valor da glicemia. Então, os exames de sangue, que vão mostrar os níveis de glicemia, devem ser feitos rotineiramente, como forma de prevenção. Caso seja uma pessoa que já tem algum problema relacionado a alterações na glicemia, aí devem medi-la com maior frequência e até por meio dessa curva glicêmica. Mas que alterações seriam essas? Seriam aqueles valores de glicemia alta e baixa? Isso mesmo. A hiperglicemia, relacionada com valores altos de glicemia, pode ser identificada com glicemia de jejum acima de 100 mg por decilitro. E a hipoglicemia, com valores baixos, menores que 50 mg por decilitro. As duas situações precisam de atenção e podem implicar em mudanças importantes no corpo. Muito tempo sem comer, excesso de atividade física e alguns medicamentos podem diminuir o nível da glicose no sangue, porque ela vai ser muito consumida nesses casos, não? Exatamente. O aumento dos batimentos cardíacos, tremores, nervosismo, tonturas, dores de cabeça, palidez, sensação de fraqueza e aquela fome exacerbada são sinais de hipoglicemia, por exemplo. E quando a glicose está muito alta, a boca fica seca, né? O que dá mais sede, maior vontade de urinar ao longo do dia, fraqueza, cansaço, cãibras, dormência nas mãos e nos pés e desânimo, não é? Sim, esses são alguns dos sintomas da hiperglicemia, que na maioria das vezes está relacionado com diabetes, sendo um quadro que também pode estar relacionado ao consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos, como doces, farináceos e ultraprocessados, que vão ser digeridos até a forma de glicose, a qual em excesso pode causar a glicemia elevada. Aí entrando necessariamente no diabetes, ele já é uma doença crônica, né? Na qual a insulina, o hormônio responsável por levar a glicose para dentro das células, não funciona direito. Seja porque essa insulina ela não está sendo produzida, né, que é o caso do diabetes tipo 1,
ou por ela estar em uma quantidade insuficiente. E são várias as consequências a longo prazo se a redução da glicose no sangue não ocorrer, né? Resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, problemas no coração e cérebro como infartos e AVC, insuficiência renal e alterações nos vasos sanguíneos. Infelizmente. Por isso que a gente precisa tomar algumas medidas a fim de diminuir os níveis quando a glicemia está alta, sendo que muitas delas estão relacionadas a hábitos e estilos de vida, que com dedicação, motivação e ajuda profissional vão ajudar a refletir positivamente na saúde. Exercícios e alimentação são a base disso, não são? Certíssimo. Quando a gente faz exercício, os músculos pegam mais glicose, sendo que esse valor de captação da glicose vai variar de acordo com o tipo, a quantidade e a intensidade dessas atividades. Então já sabe, procurar um especialista é o melhor caminho. E controlar o consumo de açúcar é o primeiro passo para a alimentação, certo? Exato. É importante controlar e ajustar as quantidades de carboidratos consumidos ao longo do dia. Isso em cada refeição. Mais uma vez, a importância de um especialista aqui. Alô, Nutris, né? Sim, e a alimentação vai muito além do controle de doces. Exato. Quando a gente olha para a alimentação, precisamos olhar para o índice glicêmico, que vai classificar os alimentos conforme eles impactam nas taxas de glicose no sangue após a refeição. Sendo que esse índice se relaciona com a composição dos alimentos, ou seja, as quantidades de carboidratos, proteínas, fibras e gorduras no alimento em específico. Já a carga glicêmica, que é outro parâmetro, mede o quanto de carboidrato está presente no alimento e como cada grama de carboidrato do alimento vai aumentar os níveis de glicose no sangue. Eu já ouvi que combinar alimentos ricos em carboidratos com fontes de proteínas e gordura ajudam por tornar a digestão do carboidrato mais lenta, fazendo com que o impacto da glicemia seja menor. Isso mesmo, as proteínas vão ter efeitos positivos a curto e longo prazo. Então, adicionar alimentos como laticínios, leite, queijos, iogurte, carnes, soja, leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha e lentilha é um dos passos essenciais. Tá vendo que a importância do arroz com feijão vai muito além do nosso jeitinho brasileiro? Se você acrescentar vegetais e folhas nesse prato, os benefícios são ainda maiores. O clássico, Quanto mais colorido, melhor. Alimentos fontes de fibra também são importantes, como leguminosas, farelos de aveia, cevada, centeio, arroz, milho e hortaliças em geral, né? Sim, justamente porque depois de serem ingeridas, as fibras se transformam em um gel, que faz com que fiquem mais tempo no estômago, dando uma maior sensação de saciedade. Esse gel atrai moléculas de gordura e de açúcar, que são eliminados pelas fezes. Agora, com certeza quem está nos ouvindo fica com aquela pulguinha atrás da orelha para saber se tem algum alimento em específico que ajuda nesse controle da glicemia. E aí, a gente pode dizer que tem? Bom, é uma ótima e até necessária pergunta. Tem muitos achismos e mitos sobre alimentos funcionais, que são esses responsáveis por gerar algum efeito direto no metabolismo, além de nutrir, principalmente quando se trata de níveis glicêmicos. Temos poucos estudos realmente bem delineados nesse quesito, Mas alguns mostram resultados através de uma boa metodologia, sim. Diante disso, conseguimos dizer que a linhaça e a chia são alimentos fonte de ômega 3 e também das fibras, que a gente acabou de falar, vão atuar evitando picos de glicose. A aveia, também, com alguns compostos ali seus bem específicos, ela lentifica a absorção intestinal de glicose. A canela, por meio dos seus polifenóis ali, contribui para a redução da glicemia pós-prandial. A soja é um outro aliado que diminui a resistência à insulina. Resistência essa que leva muitas pessoas a desenvolverem diabetes tipo 2. E tem uns 2 aí que imagino dar alegria aos ouvintes. Sabe quais são? Olha, vou te dizer que eu fui pega bastante surpresa, porque eu imaginei até menos alimentos com efeitos diretos assim. Então, pode fazer a honra de apresentar a gente esses 2. Café e chocolate, acredita? Acreditar assim eu acredito, mas eu não duvido que dependa de um consumo controlado, né? Exatamente, não só controlado em quantidade, mas quando a gente fala do chocolate, controlado quanto ao tipo.
Começando pelo café, estudos mostraram que a ingestão de 1 a 3 xícaras de café por dia reduz o risco do indivíduo se tornar pré-diabético ou até diabético tipo 2. Café com moderação é muito bom mesmo, né? Eu já estudei sobre os benefícios que esse consumo gera na saúde cardiovascular e eu fiquei maravilhada por ver que não é apenas uma bebida para acordar a gente, ela também serve para manter a gente bem fisiologicamente. Sim, existem muitos benefícios associados aos compostos dessa bebida que é bem apreciada aqui, né? O que é ótimo, porque a alimentação também é prazer. E falando nesse aspecto da alimentação, acho que agora a gente já pode saber do chocolate. Eu tô super curiosa, porque assim, eu sou amante desse alimento. Olha, eu não sou uma grande fã de chocolate como você, mas que ele pode ser bom para a saúde mental, eu não contesto. Quem nunca recorreu a ele quando estava triste, né? E o que também não contesto é o fato dele ser bom para a glicemia. Por isso comentei de ser uma opção sim quando pensamos em alimentos específicos para o controle glicêmico. Mas aí entra aquela questão que comentei de quantidade e tipo para fazer efeito. Porque os estudos demonstraram uma redução da glicemia em jejum em indivíduos que consumiram 2 gramas por dia de chocolate 70% durante 6 meses. Ou seja, o chocolate tem que ser inserido na dieta de uma forma equilibrada e regular, e com menos açúcar, né? Daí, os flavonoides dele vão surtir resultado na saúde. Como sempre, moderação e planejamento são essenciais quando pensamos em dieta, né? Exato. E acho que vamos ficando por aqui então, né? Que conversa boa, muitos aprendizados valiosos. Obrigada pelo seu tempo, Mayara, por todos os seus ensinamentos e pela companhia, né? Eu que agradeço o convite e o espaço para falarmos de um tópico tão importante, ainda mais diante do aumento do número de diabéticos no Brasil nos últimos anos. Muito bem pontuado. O controle da glicemia é fundamental para combater os dados das pesquisas epidemiológicas, porque, como você bem trouxe, a redução dos níveis séricos de glicose previne a diabetes e traz mais bem-estar. Essa é a meta, reduzir a glicemia como forma de prevenir complicações e garantir mais saúde para o agora e para o amanhã. É isso! Esperamos que essa conversa possa ter te ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo episódio. Se cuidem!